Pode? Bom, boa tarde. Eu estou aqui ao vivo, hoje sozinho. Até pedi para que tirasse o microfone aqui do meu lado, porque às vezes a gente conta com as pessoas e as pessoas, por algum compromisso, por algum outro problema, elas não vêm participar do programa da gente. E avisam de última hora, o que é pior, né? Daí deixam a gente sozinho. E eu vou fazer um programa bem alternativo, bem legal. Vou conversar com vocês, bater um papo com vocês. Até porque a gente é assim, né? Não tem que ter muita enrolação para que a gente possa estar fazendo um programa legal. Eu vou conversar sobre o meu livro, A Colheita dos Sonhos, e vou conversar sobre o livro do seu Miguel Luz. E prometo fazer um trabalho tranquilo com vocês. Eu até comecei uma poesia agora, que ela começa assim: me comprometo com o tempo, é com ele o meu compromisso. E daí depois eu vou criando algumas outras frases aqui, conforme vocês forem mandando, certo? Então vai ser uma poesia a mais de 1000 mãos, né? Quem quiser mandar uma frase para seguir completando a poesia, eu vou ficar bem contente. Então a poesia começa assim: me comprometo com o tempo, é com ele o meu compromisso. Eu vou compartilhar aqui para que vocês possam estar então mandando, né, frases para que a gente siga fazendo a poesia. Esse livro, A Colheita dos Sonhos, ele saiu em 2015 para a Feira do Livro de Esteio, onde eu fui o patrono aqui em Esteio, convidado pela Casa de Cultura, pelos meus amigos da época, pelo prefeito Gilmar Rinaldi. E ele saiu com algumas poesias que eu tinha até então escrito e que não tinha publicado, né? E aqui na Colheita dos Sonhos tem uma poesia que me chama bastante atenção, que é Pai Nosso. E ela diz assim: Pai Nosso de todos nós, que criou semelhanças e diferenças, que criou o homem e a mulher, e o desejo de ser feliz, que criou tudo, mas que em algum momento deixou brechas para que a intolerância adentrasse alguns corações. Esqueceu aberta a porta, e os iguais ousem sempre medir diferenças e fazer delas a sua vontade. Usando seu nome em vão, Pai de tudo e de todos, não acredito que criastes aberrações, travestis, transexuais, homossexuais, negros, brancos, índios, ladrões, mendigos, lésbicas, marginais. Estes, alguns excluem de tua criação. Então não criastes tudo, ou nós não somos filhos teus. Ou nós não somos filhos teus? Sou um pouco de tudo, me vejo em cada um dos excluídos, mas não consigo aceitar a exclusão. Se és pai de tudo e de todos, e disto tenho certeza, faça com que o coração de quem exclui se abra como um facho de luz, e que o teu perdão derrame sobre todos nós a paz e nos faça aprender a conviver em união. Essa é a poesia Pai Nosso, que está no livro A Colheita dos Sonhos. E tem várias pessoas assim que eu peguei ali de algum tempo, de outros livros também que eu escrevi, que deram assim uma opinião sobre o livro, sobre livros que eu escrevi. E dentre elas o Luiz de Miranda, grande poeta, diz assim: Jauri Machado nos convida para um passeio em busca de um tempo, às vezes perdido. Leiam os seus poemas, as suas histórias, na alma de cada um ficará uma recordação deste mundo encantado e intraduzível, a rua sagrada de nossa infância. Isso no livro Para os Meninos de Minha Rua, que é um livro que eu escrevi sobre a rua Passo Fundo, onde a gente vivia um tempo muito gostoso naquela rua. Era uma rua de chão batido, não era uma rua de asfalto, né? Hoje ela é toda asfaltada, isso com as necessidades do passar dos tempos. Esteio cresceu muito. Lá há 40 e poucos anos atrás, eu estava comentando com o Anderson antes até sobre isso, o Anderson, nosso companheiro aqui do Jornal Destaque, que a gente descia aqui pela Padre Clarete, que também era de pedra irregular, né? Não era ainda asfalto, e nós vínhamos até aqui
onde ficava a farmácia Salutar, bem no centro, e ali então nós ganhávamos frutas, verduras, porque meu pai morreu muito cedo, meu pai desapareceu, na verdade, né? Meu pai era mecânico de um navio, e ele foi fazer uma viagem em alto mar, deu um temporal, meu pai desapareceu. E dali para cá, então, a nossa família passou por alguns problemas e a gente, então, vinha até o centro buscar frutas, verduras, coisas assim. Mas vamos seguir em frente, então. Então, a Idalina Coutrin Apes, uma grande poeta de São Vicente, São Paulo, que já não está mais entre nós, já foi brincar de outra coisa, ela dizia assim: em todos os seus livros podemos sentir seu amadurecimento em todos os ângulos da vida. Por entreaberta a boca, e o pátrio poeta assim o confirmam. Que Deus o abençoe, menino príncipe das crônicas poéticas. Esse, então, 2 livros que eu também editei, Por Entreaberta a Boca, em português e espanhol, e O Pátrio Poeta, um livro também que saiu lá em 98, eu acredito, por aí. Sonhar é bom, construir o sonho é ainda melhor, e Jauri Machado nos instiga a construir uma nova realidade, calgada sobre o sonho da fraternidade e da solidariedade. Pedro Antônio Ludwig, mestre em letras, em As Aventuras de Molina. Um livro que eu escrevi para crianças, que me deixa muito feliz de dizer que eu escrevi, né? Esse livro em 2001, eu acredito, e que foi um livro bem legal. A Maria da Glória Alves Brandão Neta, oi amigo, a Grazi de Davi também está assistindo, um beijão para vocês. E dizer que sintam-se convidados aí a nós compormos então a poesia. O início da poesia ficou assim: me comprometo com o tempo, é com ele o meu compromisso. E aí vamos seguindo. No livro Ao Longo dos Trilhos, do seu Miguel Luz, que é um livro fantástico, que traz a história de Esteio, e ele coloca várias passagens interessantes e que a gente às vezes fica falando da nossa cidade aqui como um todo, né? Ele traz sobre a nossa chegada, né, da colonização alemã no Vale dos Sinos, que contribuiu também para a formação de Esteio, porque Esteio era um distrito de São Leopoldo, e daí depois então passou a ser a cidade, né? Lá em 48, 49. Então, onde os trilhos também passavam aqui em Esteio, nós tínhamos uma estação férrea muito bonitinha, era uma casa pequena que tinha no centro, e tinha ali então o guarda-chave. No livro Ao Longo dos Trilhos, vocês vão achar isso que eu estou falando na página 38, e diz assim, que o marco do crescimento de Esteio começou somente em 1933, com a vinda da primeira indústria para Esteio. Muita gente sabe. O que não sabem mesmo é como viviam os primeiros moradores. Gilda Veiga da Silveira destaca a história mais antiga que ela mesma viveu em Esteio. E é ela que nos conta que seus pais, Arthur e Isabel Oppert Veiga, vieram residir em Esteio em 1924, quando tudo era mato e lamaçal. O emprego de seus pais era de guarda-chave na pequena estação de madeira, localizada quase na divisa de Canoas, próximo ao arroio Sapucaia. Seu pai era o encarregado de cuidar na mudança de trilhos para que mais de um trem pudesse parar na mesma estação. Uma grande caixa d'água abastecia a caldeira dos velhos Maria Fumaça. No pequeno prédio morava o casal e 2 filhos, além, é claro, do pequeno escritório da estação. Naquele tempo, somente trens de carga faziam o trajeto. Gilda, na época, com 5 anos, conta que a casa onde ela, o irmão e os pais moravam só possuía uma peça. A vida era monótona, não tínhamos nada para fazer.
A diversão do meu pai era ficar de olho na estrada observando se aparecia alguém a cavalo ou de carroça. Quando isso acontecia, meu pai fazia de tudo, até oferecia comida, tudo para poder prosear um pouco e ficar sabendo de alguma novidade que acontecia na capital. Ela conta ainda: os funcionários que faziam a manutenção da linha ferroviária já estavam acostumados a dar uma parada para bater um papo. Ela nos conta mais: a estação era parte de madeira e de tijolos. Perto existia uma grande figueira. Próxima à estação ficava o arroio Sapucaia, que tinha uma ponte que vivia caindo com o peso das carroças carregadas. Tomar banho no local era muito perigoso. Havia cobras e até jacarés. Casada com Antônio da Silveira, Gilda reside em Pelotas. Uma das irmãs, Diva Veiga, reside em Esteio desde 1º de fevereiro de 1955. Então o seu Miguel Luz também está assistindo, e eu estou lendo aqui o livro dele hoje, e também falando um pouquinho do A Colheita dos Sonhos, e convidando vocês para que a gente faça esta poesia junta aqui. Já de repente vai surgindo mais frases e mais coisas que a gente vai acrescentando na poesia. A poesia iniciou assim: me comprometo com o tempo, é com ele o meu compromisso. Eu conto com vocês aí para ajudar a gente a fazer a poesia. A Solange Correia, uma jornalista que trabalhou aqui no Jornal Destaque, e eu trabalhei junto com ela em 1987, 88, ela escreveu no meu livro de poesias, no meu primeiro livro, que se chamava Pedaços de Liberdade. Ela escreveu assim: a poesia de Jauri Machado lembra um encontro de amor. É emocionante a ponto de deixar o coração aos pulos e os olhos brilhando. Também provoca um sentimento calmo de contemplação e deslumbramento. Solange Correia, jornalista, em Pedaços de Liberdade. Meu primeiro livro, que saiu em 1991, eu acho. Foi o primeiro livro de poesias que eu fiz solo. Depois eu participei de várias coletâneas, também organizei várias coletâneas, e aí foi saindo algumas coisas interessantes, assim, que eu acho, né? Não sei, de repente as pessoas podem não achar. E quero convidá-los também domingo para a Parada Livre de Esteio. É dizer que a gente sempre teve esse trabalho voltado para os segmentos historicamente discriminados e os segmentos historicamente deixados à margem, e que a gente vê que o Brasil hoje está deixando de lado algumas coisas, e isso nos preocupa. Deixando que os movimentos que antes brigaram tanto por algumas melhorias e algumas benfeitorias em prol de movimentos, hoje estão perdendo esses direitos. Hoje, direitos que a gente conquistou com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço, eles vêm perdendo força num país que já diz que não é necessário mais essa luta dos segmentos que sofrem, né? Com o passar dos tempos aí. E a gente sempre vive batendo na mesma tecla, que as datas são importantes, que o que acontece com os movimentos são importantes para fortalecer a luta das pessoas desiguais, tanto o movimento negro, LGBT, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência. E hoje de manhã eu estava num bate-papo aqui com o secretário Marcelo Corrauch. A gente conversou sobre as calçadas no município, e novamente eu frisei que na rua 24 de agosto, é uma rua que eu ando muito, tem várias calçadas. Se a gente pegar do início da rua 24 de agosto e vai até o fim dela, a gente vai ver várias calçadas com piso que é piso para interior, e não piso para ser colocado numa calçada. Então as pessoas têm que se ligarem e procurar sentir que para elas mesmas é difícil de passarem naquela calçada. Imagina para uma pessoa idosa, para um cadeirante, para uma pessoa cega,
para crianças que podem cair ali, porque os pisos realmente não são próprios para pisar em cima em dia de chuva, fica impossível de passar nessas calçadas. E aí a gente fica pensando assim que as pessoas cobram tanto das autoridades, melhorias e benfeitorias, mas elas também, quando podem, não cumprem com o seu papel. Então, o papel da gente para que uma cidade seja feliz, para que uma cidade tenha esse alcance de pé, em pé de igualdade, para que a gente viva num mundo feliz, para que a gente viva numa sociedade mais justa, humana, igual, é cada um obedecer e respeitar o espaço do outro. Eu moro em apartamento e sei que às vezes é complicado. Muitas vezes a gente quer dormir cedo, tipo 10h30, 11 horas da noite, as pessoas estão fazendo barulho, estão conversando, estão arrastando móveis, e isso é normal. Então, assim, no momento que eu estou prejudicando alguém, eu estou fugindo à minha responsabilidade de estar contribuindo para um mundo melhor. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso fazer uma calçada que a pessoa não possa transitar em cima. É lógico que eu sei, tem uma calçada na 24 de agosto que ela é completamente inclinada e ainda com piso liso, esse piso que é para interior de casa, que é para interior de banheiro, que é para ser usado. Então, gente, por favor, sabe? Vamos ser um pouquinho menos, vamos gastar um pouquinho mais e fazer uma coisa que fique decente para que as pessoas possam transitar. Primeiro que uma calçada inclinada não é bom para ninguém, a não ser para que o carro desça, o carro da pessoa desça na calçada e pegue a rua, porque para as pessoas transitarem em cima é impossível. Uma outra coisa que eu tenho observado, e eu ando bastante também na cidade, é o desrespeito nas faixas de segurança. Daí a gente fica pensando, será que a pessoa que está dentro do carro, ela não tem noção de que ali, passando pela faixa, está um ser humano? Eles vão, se puderem passar por cima da gente, eles passam, eles não respeitam, eles vão no limite máximo, se eles veem que tu está cruzando a faixa, eles vêm correndo. Poxa, gente, para aí. É um ser humano que está passando ali. Eu não vou perder minha vida e não vou perder um grande acontecimento se eu deixar a pessoa passar tranquila pela faixa. Parem. Isso é educação. Isso é respeito. Como é que quando vocês vão para Canela, para Gramado, vocês ficam educados? Por que lá todas as pessoas são educadas, ninguém joga papel no chão, todo mundo respeita a faixa de segurança, todo mundo respeita o semáforo, mas na cidade não. Eu tenho que andar que nem um louco, eu tenho que andar que nem, né, atravessar sinal vermelho, eu passo por cima das pessoas se elas estão passando na faixa de segurança, eu com isso não é nada meu, né? E se não é nada meu, não cabe mais. As pessoas são seres humanos. É uma pessoa, é um ser humano que está passando ali na frente. Tenham atenção. Como é que a gente quer um mundo melhor se a gente não contribui para esse mundo melhor? Como é que a gente quer uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais igual, se nós não respeitamos isto? Se nós jogamos lixo no chão, se nós desrespeitamos os nossos vizinhos com barulho, com som alto, se nós pisamos em cima de outro ser humano o tempo todo, se nós não respeitamos, no mínimo, as regras de boa convivência e do bem viver. É isso que importa. É isso que a gente tem que aprender a conviver. Daí quando a gente reclama que as coisas no Brasil perderam o foco, é porque nós também perdemos o foco. É que nós já também não sabemos mais a direção do para onde ir. Não é mesmo? Então a gente tem que começar a conjugar vários verbos. Hoje em dia as pessoas conjugam o verbo eu. Não conjugam mais o verbo nós. Né? Eu digo verbo porque é bem no sentido disso mesmo. Eu coloco isto nas coisas que eu tenho escrito ali, do aprender a conjugar o verbo nós. Porque geralmente as pessoas dizem eu fiz quando um coletivo fez. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Parte desse princípio a nossa caminhada aqui na Terra. E até porque a gente não sabe quando a gente vai ser desligado e vai subir, né, para cantar e brincar de outra coisa lá em outro lugar.
e a gente vai sentindo saudade das pessoas que foram, e a gente fica pensando que essas pessoas que foram eram um exemplo, né, de pessoas boas, de pessoas que tinham uma boa índole, e as pessoas que a gente convive aqui na Terra, algumas ainda não aprenderam a viver e a respeitar o próximo, a respeitar o outro, a respeitar quem está ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, a quem está à sua frente, às suas costas. Então, gente, vamos repensar esse processo. E talvez o caminho para isso é a gente se desligar de algumas coisas, né? A gente fica passando a vida inteira querendo colecionar coisas, querendo colecionar. Eu tenho um carro, eu quero ter dois, eu tenho dois, eu quero ter três, eu tenho três, eu quero ter quatro. Tem pessoas que têm vários carros e a gente fica pergunta, tá, mas tem duas mãos só, vai dirigir um carro em cada momento. Tem pessoas que têm uma casa na cidade, daí querem ter uma casa na praia, daí tem uma casa na praia, querem ter uma casa de campo, daí tem a casa no campo, elas não se contentam, elas querem uma casa na serra, daí elas têm a casa na serra, elas têm... Tá, mas daí não conseguem dar conta de tudo isso. É IPTU, é impostos que tem que pagar, é água, é tudo que que envolve manter uma casa. E as pessoas não se dão conta, ficam colecionando coisas. Vamos colecionar afetos. Eu acho que colecionar afetos é o mais importante. Colecionar boas ações, colecionar pessoas na vida da gente que deixam um rastro de carinho, de amizade, de bondade. Eu estou com o Anderson aqui, depois acho que ele vem participar um pouquinho do programa, né, Anderson? Eu estou convidando, não sei se ele está afim hoje, até porque a minha convidada hoje me deixou na mão, né? E eu vou dizer isso bem claro, não tem problema de dizer. E é a primeira vez que eu estou fazendo um programa sozinho. Espero que agrade vocês. Bom, vamos voltar a falar de poesia. Então vou colocar aqui em qualquer página. Tua imagem, saudade. Pensei que a saudade daria um tempo. Até tentei apertar o botão e mandá-la embora. Que nada. Hoje ela dói mais. Teime em não ir. Fiz de esconder-me, mas que nada. Ela é esperta. Aperta meu peito. Anda por todos os cantos da casa. Vasculha meus pensamentos e quando penso que ela vai me dar um tempo, que nada. Vem e arrasa minha alma. Tranco a porta e ela lá fora. Danada. Ela entra por entre as frestas, dizendo que é mais forte que meu querer. Me resigno com a situação, mesmo ciente de que mais nada posso fazer. Insisto que ela vá, que nada, já não mais mando em mim. Durmo e acordo com ela, e a tua imagem a me sorrir. Essa poesia eu escrevi numa manhã lá em casa, em que realmente, numa madrugada, em que realmente a saudade das pessoas que partiram estava muito forte. E nesse dia a gente balança, né? A saudade de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de quem foi e que deixou tanta coisa boa pra gente. E essa saudade que eu falo, a saudade da minha mãe, saudade de amigos que eu amo muito e que já partiram. E a gente fica pensando nas pessoas que se vão, né? E às vezes não deixam nem mesmo um rastro pra gente, não deixam nem um sinal de que estão indo. E a perda dói, né? E muitas vezes as pessoas dão sinais de que estão indo também e a gente não sente esse sinal de que elas estão indo embora, de que elas já brincaram de tudo que tinham para brincar aqui e foram brincar num outro lugar, num outro momento, numa outra situação. Eu lembro que a Elke Maravilha sempre que eu encontrava assim com ela, encontrei a Elke algumas vezes, e ela me dizia isso, que quando as pessoas cansam de brincar de alguma coisa aqui na Terra, elas vão para um outro lugar brincar de algo. E ela deve estar brincando de algo lá em cima, uma saudade também muito grande dela, uma pessoa que eu gostava muito. E vamos voltar à nossa poesia aqui, que eu gostaria de ver com vocês. Me comprometo com o tempo, é com ele o meu compromisso. Fecho tudo lá fora, até a vontade de não ter
vontade. Ficou legal isso? Não sei. Mas ficou assim a poesia. Me comprometo com o tempo e com ele, é com ele o meu compromisso. Fecho tudo lá fora, até a vontade de não ter vontade. Caiu aqui. A Eleida Maria Medeiros da Silva. Adoro, vou ficar ligada. Pai Jones, não é para mim, eu acho. Mas estou aqui, tentando me religar ao jornal. E, gente, então vamos voltar a falar então um pouquinho do livro Ao Longo dos Trilhos, do seu Miguel Luz. E primeiro proprietário, está na página 46. O primeiro proprietário das terras que hoje formam o nosso município foi Francisco Pinto Bandeira, pai de Rafael Pinto Bandeira, que mais tarde lutou na defesa do Império. A Sesmaria, da qual fazíamos parte, lhe foi doada em 20 de maio de 1740. Com a morte de Francisco Pinto Bandeira, tornou-se herdeiro Rafael e depois a viúva deste. Por esta época, começou o fracionamento da propriedade e diversos povoados começaram a surgir, entre eles Gravataí e Canoas. Olha que interessante isso. No início, tudo era lamaçal. Pertencendo a uma área integrante do município de São Leopoldo, chamada na época de Fazenda do Arroio do Meio, o local onde está o município nada mais era que um terreno lamacento, onde habitavam jacarés e caça, em bastante abundância, o que atraía caçadores de Porto Alegre e arredores. As terras de difícil acesso eram usadas como castigo às pessoas indesejáveis que eram deixadas aqui para morrer, visto o quase impossível retorno dificultado, ainda mais pelas inúmeras ciladas criadas pela natureza. Agradecer ao Anderson que está aqui ajudando. Então vejam vocês, pelo ano de 1865, essas terras improdutivas e traiçoeiras foram adquiridas por Serafim Pereira de Vargas, conhecido como um Janjão. Aos poucos ele foi povoando uma área de aproximadamente 15 milhões de metros quadrados, com gado vacum. As terras tornaram-se no centro pastoril com mais de 2.000 cabeças de gado. Em 1873, o traçado da estrada de ferro, que ligava Porto Alegre e Novo Hamburgo, repartia a fazenda que prosperava e veio modificar definitivamente o seu rumo. Com o início da estrada de ferro, começaram a aparecer as primeiras famílias, como trabalhadores em busca de oportunidades na construção da linha férrea. Serafim de Vargas, homem de grandes posses econômicas, comprou vários fracionamentos e instalou sua fazenda, limitando-a ao norte com terras de Manuel José Silveira, ao sul com Arroio Sapucaia, a leste com Felisbina Nunes Mesquita e a oeste com Rio dos Sinos, abrangendo um total superior a 15 milhões de metros quadrados. Aos poucos foi adquirindo gado, mais de 2.000 reses transformaram a estância em centro pastoril. Em 1873, a fazenda foi repartida ao meio pelo traçado da estrada de ferro, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Acontecimento que encheu de entusiasmo o coronel Serafim de Vargas, o qual declinou a qualquer indenização pelas terras necessárias ao leito da futura ferrovia. Olha que interessante esse livro, gente. Eu leio e releio, e às vezes eu estou lá em casa nos finais de semana, pego o livro Ao Longo dos Trilhos, quando eu tinha, porque eu emprestei, e agora o seu Miguel me emprestou esse aqui. Ele não me deu, ele só emprestou, mas eu acho que ele vai me dar um livro também para mim, porque eu preciso, né? Que eu gosto de estar pesquisando. E gosto de também estar olhando as fotos antigas. Como tem fotos interessantes neste livro. E eu estava ontem, semana eu estive lá no Corpo de Bombeiros e falei para eles sobre a pedra fundamental do Corpo de Bombeiros. E eu trabalhava aqui na época, em 87... 88, quando foi lançada a pedra fundamental do Corpo de Bombeiros de Esteio. E nós fomos, o seu Miguel Luz, eu fui junto com ele para poder fazer as fotos e para poder fazer a matéria junto com ele lá
do lançamento da pedra simbólica do Corpo de Bombeiros de Esteio, que hoje é um prédio enorme, que presta um trabalho de muita qualidade para o nosso município de Esteio. A Eleida Maria Medeiros da Silva, adoro, vou ficar ligada, para Jones Beneman, Giovana Brandes, saudade, meus amigos, abraços. A Giovana Brandes, que também é daqui de Esteio. A Maria da Glória Alves Brandão Neto está assistindo. Tem várias outras pessoas assistindo e curtindo aqui. E eu quero continuar, então, fazendo uma leitura. Aqui tem também uma matéria que eu acho bastante interessante, que é a matéria Comunidade Evangélica Bom Pastor. Em 1935, quando as primeiras famílias evangélicas de confissão luterana do Brasil vieram para Esteio, eram pessoas do interior, de origem alemã, à procura de novas oportunidades de trabalho e de vida. A vila de Esteio era pequena, o comércio era pouco, e existia apenas a fábrica de papel Três Portos, recém-inaugurada. A fábrica de papel Três Portos, para quem não lembra, ficava ali perto do INSS, o prédio ainda existe, né? Esteio prometia pela sua localização e pela fácil locomoção pela estação ferroviária. A igreja às quais pertenciam existiam apenas em Canoas e São Leopoldo. Aos poucos foram se agrupando e realizando seus cultos no prédio da escola Bento Gonçalves, na rua Dom Pedro, onde hoje está localizado o fórum. O desejo dos adeptos da religião era uma sede própria, o que veio a ocorrer somente em 1939. Tempo, hein? Com a aquisição de um terreno na Rua dos Ferroviários. No ano seguinte já foi construída uma pequena e sonhada capela própria. A primeira etapa da capela ficou pronta em 1941 e em 1947 foi construída a torre. Por muitos anos ficou marcado o sinal das badaladas do sino da igreja luterana. Mais tarde, esta torre foi desmanchada e construída a fachada e a torre de alvenaria. O interior da capela permaneceu igual até 1976. No dia 10 de outubro de 1976, foi inaugurada a nova igreja, que ficou muito bonita. Eu acho que é uma das igrejas de Esteio assim, que tem um charme. Já estive no casamento de uma sobrinha minha ali, e é uma igreja muito bonita mesmo, a igreja da Comunidade Evangélica Bom Pastor, uma igreja luterana. E ao lado, na página... Essa matéria sobre a Igreja Evangélica Bom Pastor está na página 192. E na página 193, eu estou lendo todo o livro de São Miguel, mas é que ele vai lançar um novo agora, talvez no início do ano que vem, então não vai ter problema. Igreja Sagrado Coração de Maria. Lançamento da pedra fundamental da construção da Igreja Coração de Maria aconteceu em 24 de junho de 1940. Na foto, convidados, né, tem uma foto aqui na página 193, e a construção da Igreja Coração de Maria, que foi agora refeita, né, a Igreja Coração de Maria, da Vila de Esteio. A igreja que era muito bonita, e que não ficou bonita também agora, mas que era muito bonita, tinha uma construção de época, né? Esteio, então, um pequeno lugarejo, ensaiava seus primeiros e longos passos para o futuro. Era uma promessa de sucesso, não havia como negar. 7 anos após a instalação da estação ferroviária de Esteio, em 1912, iniciou a vinda de seus primeiros e definitivos moradores. A vila do Esteio crescia. Nos moradores, gente humilde, principalmente trabalhadora da aviação férrea, que por aqui foram ficando, havia uma crença, uma religiosidade a ser desenvolvida. Passado algum tempo, Dom João Becker, arcebispo metropolitano, atendendo a um apelo dos católicos, autorizou que fosse criada uma paróquia no vilarejo do Esteio, fato que aconteceu somente no dia 24 de junho de 1940. Quando foi abençoada uma pedra fundamental e, na mesma data, nomeado o primeiro vigário, Padre Felipe Atucha. A lomba, onde hoje está a entrada secundária da Escola Coração de Maria, que seguia em direção à tradicional figueira da igreja, estava toda enfeitada,
Pelo caminho até o local onde seria construída a igreja, haviam arcos feitos com taquaras e enfeitadas com folhas de coqueiros. Por ali passavam os convidados e autoridades que iriam ao local onde aconteceria a bênção da pedra inicial. Presentes autoridades de Porto Alegre, São Leopoldo e Esteio, entre eles Dom João Becker, arcebispo metropolitano, vigário-geral Monsenhor Leopoldo Neis, o cura da catedral Monsenhor João Balém, o vigário da Igreja Conceição e São Leopoldo, cônego Ambrósio Contsen, vigário de Canoas, Padre Edmundo Miller, e os claretianos de Porto Alegre, Padre Daniel Chevarri e Sebastião Pacheco, além de convidados especiais e membros da comunidade de Esteio. A cerimônia iniciou às 16h30 com a saudação ao arcebispo pelo vigário de São Leopoldo, cônego Ambrósio Contsen. Dom João Becker respondeu à saudação dizendo a sua satisfação em poder lançar mais uma semente religiosa entre os fiéis católicos. Isso está então na página 193, 194 do livro Ao Longo dos Trilhos. O Anderson está vindo aqui para dar uma conversada comigo aqui. Boa tarde aos ouvintes, aos internautas da nossa Rádio Destaque, nossa querida Rádio Destaque. Hoje o programa do Jauri, falando de coisas. Pela manhã foi a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Corrauch Pereira, deu uma aula, falou sobre o plano diretor, as alterações, as mudanças, as ações que estão ocorrendo aqui no município para a melhoria dos munícipes, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é bacana esse esclarecimento para a comunidade e começar um programa de tarde falando de história, falando de poesia, que escrever poesia é uma arte, é um dom que poucos têm. Escrever bem, mais ainda. E o Jauri, como ninguém, com as suas obras literárias, dá um banho de qualidade e de talento nas suas obras. Isso é muito bom, bacana, né? O público tá dando uma recíproca legal também a essa leitura, e é muito bom o espaço em veículos de comunicação, em rádio, em jornais, em TV, em sites, para a cultura, que é algo tão massacrado. Se não se dá prioridade para a cultura, se fala assim, em educação, segurança, habitação, transporte, mobilidade, mas a educação ainda fica de escanteio. E eu acho que, como sempre bato na tecla e sempre vou falar, a gente muda um país, começa a mudar um país, valorizando nossos professores, aplicando-se dinheiro correto na educação e na cultura. E na habitação. Sem dúvida também. Eu acho que todos eles complementam com a cultura também. Exato. Então é na literatura. Esteio tem atuado com a Feira do Livro, que este ano mudou de lugar, foi lá na Avenida do Carnaval, muito bem organizado, com parceiros como o SESC e outras entidades da cidade de fora. Isso foi muito bom. A Giovana Brange ouvindo aqui o programa, Saudades da Minha Terra. Daí depois ela diz, com certeza, grande Jauri. A Janaína Santos está assistindo. Um abração. Amanhã tem o programa delas, 2h30, Fala Conselheira, com uma entrevistada surpresa, mas olha, é uma grande entrevistada que vai vir amanhã. É a Ana Paz de Oliveira, que seria a minha entrevistada de hoje, a Ana de Tandera, que está afônica, né? Ela coloca boa tarde, que as luzes no universo estejam com vocês, axé, beijão, Ana. E os microfones estão abertos, Ana, entendeu? Para vir falar, você esteve na conferência da igualdade racial que teve aqui, foi no dia 29, e Sapucaia, dia 30, no IFSUL, e falou um pouco da questão do negro, a inserção do negro na sociedade, que isso ainda tem que ser falado em pleno século XXI. Talvez pensávamos que isso não fosse acontecer, mas ainda acontece. E até referente, não incluindo nessa questão do negro e da poesia, mas algo que hoje me chamou muito a atenção, de uma pesquisa que está sendo divulgada, que boa parte dos brasileiros, mais de 50% dos brasileiros,
se assumem preconceituosos. Isso é muito perigoso. E isso é muito perigoso, significa que tem alguma coisa errada. Ou é tradição, ou é uma cultura. É que as pessoas também às vezes confundem, né, Anderson, assim, ó, a opinião delas com não preconceito. Mas no momento que eu presenciei uma coisa que me deixou bastante chateado essa semana. O pessoal da ONG estava comemorando, porque segunda-feira foi o coquetel de lançamento da 10ª Parada Livre. Uma pessoa foi lá, postou algumas coisas assim, meio desagradáveis, que eu acho que tem os dois lados da coisa sempre, sabe? Eu não consigo ouvir algo que me agrida e ficar... Eu sempre procuro ficar quieto para não ter que tomar nenhuma decisão, sabe? Mas as pessoas, às vezes, elas vão com uma assim, fortes na sua colocação, e não há necessidade disso. Há necessidade de a gente argumentar, discutir, mas numa boa, com respeito, sabe? Respeitar o outro que está lá do outro lado, a opinião dele também é importante. Mas, Jauri... Mas agora, assim, quanto ao preconceito, à intolerância, fica meio difícil. Às vezes a gente está tão cansado de sofrer preconceito que a pessoa vem e coloca uma coisa que agride a gente e a gente sai em nossa defesa. Aí que está o detalhe, não é uma coisa de forma agressiva, isso que me chamou a atenção. São pequenas apimentadas. Muitas coisas que a gente fala, por exemplo, eu não tenho preconceito, mas eu tenho um amigo que é negro. Ele é negro, mas é bonzinho. Isso. Sabe? Ele é gay, mas é querido. Ele é gay, mas é indefeso. Exato. Essas coisas, isso aí chateia, isso aí magoa. Eles sabe? são bonitos, ele é bonito ou bonita, mas é gordinho ou gordinha. A Ana de Tandera está colocando aqui, ontem tivemos a conferência de igualdade racial de Novo Hamburgo, foi muito bom, com a fala dos senegaleses, foi de arrepiar. E olha, apesar de não ter acontecido essa situação em Novo Hamburgo, aconteceu em Esteio, a questão dos senegaleses, uma agressão aqui no centro de Esteio, foi uma polêmica, gerou audiência pública. Audiência pública não, aconteceu uma audiência em relação a isso, mas infelizmente ainda tem. Eu acho que isso precisa, aos poucos, ser exterminado. Eu acho que essa cultura dessas palavras, como, por exemplo, a mulher no volante é perigo constante, também está como uma citação nessa pesquisa. É tudo assim, são joguetes que magoam, que ferem quem está do outro lado, sabe? É como dizer, falar em anão, é como falar em pessoa deficiente, em cadeirante, em pessoa cega. A gente tem que ter um cuidado. Porque é um ser humano que está ali do outro lado, sabe? As pessoas, às vezes, elas pisam em cima, assim, é de propósito, é para ofender mesmo. E quando as pessoas querem ofender, elas ofendem com a maior naturalidade, e elas acham que elas estão certas. Claro que uma opinião sobre alguma coisa é tranquila, mas tem que ser respeitosa. Olha, eu sou contrário, mas eu tenho que respeitar. É um respeito que daí entra aquela questão da educação. Voltamos ao ponto da educação. A educação, eu acho que resolve e que começa a se mudar um posicionamento e uma cultura de uma nação. Quem sabe a partir desses investimentos, e não é um investimento pouco, como também foi vinculado uma reportagem em televisão, no qual muitos prefeitos, claro que não aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Norte e Nordeste, que o dinheiro destinado para a educação é revertido para outras finalidades, inclusive gastando 300 mil reais para a reforma de um pórtico de acesso à entrada da cidade. Então, 300 mil que poderia ser revertido para a educação está servindo para a recuperação de um pórtico na cidade que poderia ser feito com apoio da iniciativa privada. Claro que aqui no nosso estado ainda não ocorre, há muitos anos não ocorre isso, o dinheiro que vem da educação é destinado, na grande maioria, ao 99,9% na educação. Eu acho que Esteio é uma das cidades que mais investe em educação, né? Eu acho que sim. Sempre foi assim e continua sendo. E o secretário da UBO esteve aqui, outra grande iniciativa da administração que deu o pontapé inicial, que é a questão da climatização das escolas municipais, no qual até o final
Eu não sei se 2018 ou 2019, todas as escolas do município estarão com as salas de aula climatizadas. Isso é muito bom, é muito importante, isso ajuda muito. Isso é respeito, sabe, tanto aos profissionais de educação do município, quanto aos alunos, quanto à nossa comunidade em geral, né? Porque vai ter uma qualidade melhor. Sem dúvida nenhuma. O prazer de assistir uma aula é bem melhor quando na aula o ambiente é agradável, até para a gente trabalhar, né? Até porque muitas escolas ainda pegam o início do verão, não, mas o final do verão, né, que é os meses de fevereiro e março e alguns dias pontuais em abril e maio, como também agora, setembro, outubro, novembro, ou excepcionalmente no inverno, 1 ou 2 dias, que já chegamos a superar os 30 graus em pleno inverno gaúcho. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa, que eu acho que deve ser seguida por todas as cidades. Passo Fundo, se não me falha a memória, que eu acho que sim, Passo Fundo já está com este processo, já está realizando, inclusive gerou uma polêmica na cidade, no qual o prefeito retirou o recurso do carnaval para investir na climatização das escolas. Aqui não foi precisado a retirada de recursos, mas sim destinação correta de recursos públicos para isso. Isso é muito bacana e eu acho que não é para essa administração, é para todas as administrações públicas que virão na sequência. A Ana de Tandera está colocando que hoje é a Conferência da Igualdade Racial em Santa Maria. Amanhã inicia no Memorial do Rio Grande do Sul a abertura da Semana da Consciência Negra, com o título Africanidade. Vamos ter um mês de agenda com debates, apresentações e exposições. Este projeto baseia-se na Lei 10.639, na qual os professores estão envolvidos e acadêmicos e historiadores. Maravilha. Muito a Ana está passando Ana. uma agenda e quando tiver agenda pode nos passar, pode passar para o Jauri, pode colocar na nossa página no Facebook lá, que a gente com certeza em qualquer um dos nossos programas nós divulgamos. Estamos esperando também alguém da Semana da Consciência Negra. E eu acho que já fica organizadores para vir aqui, né? Além da nossa de esteio, além da nossa Semana da Consciência Negra de esteio, eu acho que a vinda da Ana em novembro, tá aí o convite no programa do Jauri ou qualquer um de nossos programas da Rádio Destaque, vir aqui para falar da tua experiência, do teu trabalho, da tua luta em relação a isso. Da Graziele. A todo mundo, todas serão. A Graziela, desculpa, ou a Odete também, a Odete, a Eliane Franco, enfim, o Grupo Unir Raças. E a Semana da Consciência Negra vai ser uma parceria junto com a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Que inicia dia 1º de novembro, na Praça da Alfândega, na capital dos gaúchos, Porto Alegre. E vai até 15 de novembro, né? Eu não sei se é 15 ou 19, é uma data assim. Que legal. E então o espaço aqui é para que a gente escuta também isso, sabe? Discuta-se tudo, né? A Semana da Consciência de Esteio, a Semana da Consciência Negra de Esteio, é uma semana muito bem organizada, de anos já que vem acontecendo e vem numa evolução muito grande. Eu acho que esse ano vai ter um grande trabalho aí também. Os povos tradicionais de matriz africana também vão estar juntos na Semana da Consciência Negra. E logo em seguida da Semana da Consciência Negra vai ter a Semana Municipal do Hip Hop, com a inauguração da primeira casa do Hip Hop do Rio Grande do Sul, que é aqui, próximo aos nossos estúdios, no bairro São Sebastião, na rua José Guimarães. Que foi uma batalha desses jovens aí, né? Do Rafael, e todo Rafael, o grupo. Rafuage, da gurizada toda. Eu digo gurizada porque são jovens mesmo, né? São. Uma juventude bonita, que fazem um trabalho sério, que a gente fica assim pensando, poxa, que bom que conseguiram ter ao alcance deles uma casa. Eu passei ali outro dia com a Janaína pela frente da casa e me emocionei. Disse, puxa, que espaço legal, sabe? Que coisa interessante para o município ter uma casa do hip hop. Parabéns mesmo. Não, isso é bacana, é válido todo esse esforço. Então, em novembro temos grandes surpresas, Semana da Consciência Negra e a Casa do Hip Hop. Jauri, estou agradecendo o teu espaço, muito obrigado. Depois, às 4h30, às 4 horas, vai ter Em Busca da Cultura, com o Maurício Rocha,
Tá, e amanhã às 10 horas, tenda da Lore com a Lore, e segue o teu programa falando de coisas. Mandar um abração a todos aí. Mandar um abração para a Lore aí, que faz um trabalho bem legal aqui na rádio também. Às vezes a gente esquece de falar das pessoas que estão aqui conosco. Do pai Jones, do pai Michel, o Edson, nosso amigo aqui, que vem às manhãs de segunda e sextas-feiras, ou quartas, segundas e sextas-feiras, o Edson com um programa bem legal sobre esporte, sobre variedades, o Abílio, que faz um programa muito, o Esporte pela Vida, aqui também na rádio, o WG, o William, que faz hip hop nas segundas-feiras. Nós temos um trabalho bastante variado, vamos ter um trabalho agora começando daqui a uma semana com o nosso amigo Gerson Matos, que vai falar sobre tradicionalismo na cidade, né? E o Gerson, que é músico, que é um artista fantástico da nossa cidade aí, e vai estar com um programa semanal às terças-feiras aqui na Rádio TV Destaque. E é isso que a gente quer. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. A Lore, o meu amigo Maurício, a Janaína, que faz um trabalho, Fala Conselheiro, que tem uma importância grande falando sobre o Conselho Tutelar do município e de outras cidades. Ela já trouxe pessoas de São Leopoldo, de Sapucaí. A Janaína é uma batalhadora nossa aí, da cidade, e que faz um trabalho bem interessante. Amanhã a Janaína vai estar aqui com a conselheira representante da Marcha Mundial das Mulheres, a Maria Carmo Bittencourt. Que legal, uma ótima pessoa e vai com certeza uma grande entrevista, porque a Janaína se puxa e faz com que a sua entrevistada fale muito, e é muito legal ver o trabalho das mulheres empoderadas, né? Quando a Janaína traz aqui, e a gente sente a força da mulher esteiense e da mulher gaúcha nesse processo de briga, de luta pela igualdade de direitos, né? É um avanço que está se tendo ao longo dos anos aí. Eu vou ler mais uma poesia do meu livro aqui, e se chama Troca. Trocar os móveis de lugar, não deixar nada que lembre o ontem, se bem que o ontem foi tão melhor que hoje, e o hoje será tão diferente do amanhã. Trocarei de roupas e de maquiagem, me farei novo em cada traço. Não sei se serei eu para sempre, e se não for, não importa. Quero viver o agora e me misturar nas borbulhas do espumante. Tomar teu corpo e teu rosto, como se fosse meu e não existisse tempo de ir embora. Mas te quero inteiro e sem promessas. Te quero como queria antes, mas não tinha coragem de amar por nós dois. Mas foi agora que o tempo me ensinou que o amor é a única resposta e o que faz tudo valer a pena. Essa é uma poesia escrita lá também para o livro A Colheita dos Sonhos. E eu estou aqui, então, encerrando o meu programa. Já deu tempo aí de 50 minutos. E o prazo para que eu ficasse aqui era uns 30 minutos, com a ajuda do meu companheiro aí, o Anderson, a quem eu agradeço muito. Quero também hoje agradecer e dar um abração para o seu Miguel Luz, por esse trabalho dele aqui de estar nos colocando à disposição a Rádio TV Destaque, o Jornal Destaque, para a cidade de Esteio já há 51 anos, né? Eu sempre falo isso também, mas é uma coisa que me emociona muito. A Carmen Costa, a Cristina Luz, um abração ao Roberto, ao Anderson, companheiro aqui do nosso Jornal Destaque, e que está sempre aqui conosco, cuidando. Às vezes ele nos auxilia, e a gente tem que ser grato às pessoas, sabe? Que a gente às vezes esquece. Às vezes não, sempre a gente esquece de agradecer, né? A gente vai lembrar das pessoas quando a gente já não está com elas ao nosso lado. E a gente tem que lembrar das pessoas o tempo todo, porque elas estão o tempo todo nos servindo. E às vezes um oi, quando a gente dá de coração um abraço, um carinho que a gente diga, uma palavra amiga. Eu hoje almocei com a minha amiga Noeli lá, mãe do Jones, a dona Noeli, que eu tenho um carinho imenso por ela, me recebe sempre com um carinho, com uma palavra de força na casa dela, e é isso que a gente precisa, né? Quero dizer que é muito bom estar com esse povo, de estar feliz,
de estar num momento em que algumas coisas chateiam a gente, mas outras nos alegram e nos fazem forte. É isso que a gente precisa, sabe? É seguir em frente, é desbravar o mundo. Quero deixar então um convite para vocês, para se quiserem adquirir A Colheita dos Sonhos, que é meu livro, e Ao Longo dos Trilhos, do Miguel Luz, que está aqui também à disposição. Um grande abraço, uma quarta-feira iluminada para todos nós, e até mais tarde com o jogo do Grêmio, que o Grêmio seja vencedor. Um abração, uma boa tarde.